Conceitos básicos de tendências. Neste vídeo irá aprender o que é uma tendência, direções de tendências, decisões de negociantes. O que é uma tendência? A tendência é simplesmente a direção normal do mercado. Os mercados não se movem em linhas retas, mas em zigue-zagues, criando altos e baixos. É a sequência da direção destes altos e baixos que identificam a tendência. O movimento do preço tem apenas três direções: tendência em alta, tendência em baixa e intervalo. Uma tendência é descrita como uma série de topos mais altos, higher tops, e fundos mais altos, higher bottoms. Mas primeiro vamos definir topos e fundos. Após uma série de velas verdes, o aparecimento de pelo menos duas velas vermelhas confirma um topo. E após uma série de velas vermelhas, a formação de pelo menos duas velas verdes confirma um fundo. À medida que o mercado continua a subir, ultrapassando o topo anterior e chegando a um novo máximo, a formação de duas velas vermelhas confirma um segundo topo. Então o mercado desce até vermos a formação de duas ou mais velas verdes no fundo. Tenha em consideração o padrão que temos no mercado: um topo mais alto que o topo anterior e um fundo mais alto que o fundo anterior. Como Charles Dow constatou, se o mercado quebrar acima do segundo topo, o mercado é considerado uma tendência em alta confirmada. Enquanto cada topo for mais alto que o anterior e cada fundo mais alto que o anterior, a tendência em alta está intacta. Isto é o que constitui uma tendência em alta bem estruturada. Uma tendência em baixa é precisamente o oposto: topos mais baixos e fundos mais baixos. Enquanto cada topo é mais baixo do que o topo anterior e cada fundo é mais baixo que o fundo anterior, a tendência em baixa está intacta. Isto é o que constitui uma tendência em baixa bem estruturada. A terceira direção de mercado é chamada de intervalo. Um intervalo é caracterizado por uma série de topos e fundos em torno dos mesmos níveis horizontais. O mercado move-se num padrão de preço lateral sem uma clara direção para cima ou para baixo. Estatisticamente, uma tendência é mais provável que continue do que inverta. Por isto, é assumido que uma tendência está em efeito até haver um sinal claro da sua inversão. Daí o ditado: a tendência é tua amiga e nunca vás contra a tendência. Ao seguir as tendências ao longo de diferentes períodos de tempo e ficar longe dos mercados quando não estão a evoluir, os negociadores podem aumentar as suas oportunidades de gerar lucro. Há três decisões que um negociador tem a tomar: quando comprar, quando vender e quando não fazer nada. Agora que sabe o que são tendências, deve apenas comprar uma tendência em alta, vender uma tendência em baixa e não fazer nada num intervalo. Os negociadores podem sentir-se confusos ao olhar para o gráfico em períodos de tempo diferentes e ver o mercado a ir em várias direções ao mesmo tempo. A tendência pode estar em alta no gráfico semanal, mas em baixa no diário ou vice-versa. Então, qual destas tendências deve seguir? Para compreender melhor este assunto, vamos analisar os fatores seguintes. O mercado tem três movimentos. O movimento principal, que dura mais de um ano, possivelmente vários anos, e pode ser em baixa ou em alta. Um movimento secundário ou intermediário, que representa as correções na tendência primária e geralmente dura entre 3 semanas a 6 meses. Ou o movimento menor ou a curto prazo, que por sua vez apresenta correções ao movimento secundário e geralmente menos de 3 a 4 semanas. No próximo vídeo iremos falar de linhas de tendência. Obrigado por verem o vídeo.